Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 18, a partir do verso 13 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos lá? Diz assim: Primeiro levaram Jesus e Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com um carvão e que se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali, esquentando-se também. Glória a Deus. Irmãos, esse texto quero contextualizar rapidamente, é a primeira negação de Pedro, a primeira vez que Pedro negou Jesus. Jesus, com exatidão, e ele tem esse poder, ele predisse que Pedro negaria ele ainda 3 vezes naquele dia, até que o galo cantasse pela segunda vez. E assim aconteceu. Pedro disse que não, tentando reverter a palavra que estava sobre ele, uma palavra de Deus. Pedro, naquele momento ainda, eles não tinham, era o momento do Getsemane, eles ainda não tinham, Jesus não tinha sido preso. Então isso aqui sucedeu-se logo depois que ele foi preso, que Judas o traiu, e ele chegou com os guardas. Os guardas levaram eles primeiramente para esse Anás. Anás era sogro de Caifás. E mediante a essa primeira negação de Pedro, ali ao julgamento do homem mais inocente do mundo que existiu até hoje, o Senhor Jesus, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós. Vamos lá? Começa falando assim, ó. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois eram sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Irmãos, Anás, ele foi sumo sacerdote. E dos filhos de Anás, ali 5, todos eles se tornaram sacerdotes. E o sacerdote, ele, como nós sabemos já, eram, pela lei judaica, pela lei de Moisés, pela lei do próprio Deus, era um homem que era instituído a levar ofertas de expiação pelos pecados do povo, deles mesmo e do povo. O sumo sacerdote ainda fazia isso uma vez por ano, oferecendo expiação pelo pecado de uma vez especial. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Essa era a função. Era um homem que deveria interceder, que deveria orar pelas pessoas, e estava ali em julgamento. E o que isso traz ao nosso coração, irmãos? Bom, pelo que parece, a família inteira tinha influência. Pelo que parece, a família inteira exibia poder. E eu quero falar para vocês, irmãos, o inimigo, ele gosta de exibir o seu poder. O inimigo, ele gosta de manifestar, de mostrar que tem poder, até mais do que ele tem. Porque, na verdade, o Senhor Jesus fala ali para Pilatos, ali na frente, que nenhum poder e nenhuma autoridade lhe seria dada se do alto não tivesse. E o Senhor Jesus, ele se cala, porque ele tentou pregar durante muitos momentos, falar a verdade para esse povo, e naquele momento ali ele vai calado, porque havia um plano maior, havia um plano de Deus. E o próprio Senhor Jesus tinha falado para os discípulos anteriormente que ele seria entregue à mão dos homens, morto, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. Essa era a palavra. Bom, e mediante a isso tudo, mediante a essa afirmação de que o inimigo gosta de se exibir, eu quero trazer um versículo para vocês que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim para nós, como que nós devemos nos comportar. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Irmãos,
Satanás, ele trabalha com armadilhas, ele quer nos prender em armadilhas, em ciladas. Satanás arma as armadilhas, mas Cristo desfaz as armadilhas. Por isso, nós podemos nos alegrar. É Cristo que nos faz toda a obra da cruz, toda a vivência, tudo aquilo que ele estava fazendo era justamente para isso, para que nós possamos ficar firmes justamente contra as armadilhas. Paulo fala, não ignoreis as suas maquinações. O diabo fica tentando o tempo inteiro, pensando em como criar uma cilada, em como criar uma armadilha para nos parar. E ele gosta de exibir o seu poder. Exibir o seu poder é uma dessas, irmãos. Olha, a palavra fala, Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Irmãos, e aqui ele falou isso logo depois de que Jesus ressuscitou Lázaro. Os líderes estavam pensando ali como iriam pará-lo, porque agora o povo, se eles deixassem, o povo ia crer mais ainda nele, porque já que visto que o milagre de Lázaro não teria como ser refutado, não teria como ser contradito, foi ao olho de praticamente ali de todos que viviam em Jerusalém, em Betânia, em Israel. Ali o pessoal estava comentando e a notícia se espalhava rápido, e ele disse essa palavra. E essa palavra ela deveria ser dita a uma pessoa que teria autoridade dada por Deus espiritual, um sumo sacerdote, visto que se torna uma palavra profética, é por meio de um homem. Só que há uma ironia, irmão. A ironia do destino é que a verdadeira revolução é o amor. Eu quero repetir isso. A ironia do destino é que a verdadeira revolução é o amor. Aquilo que eles acreditavam está sendo feito porque quando ele fala morra pelo povo, era para que houvesse, eles tratavam Jesus como um revolucionário, para que houvesse uma calma política ali entre a tensão que havia entre Israel e Roma, por eles não aceitarem muito bem. Então queriam entregar, e foi isso que eles fizeram, eles levaram diante de Pilatos para que fosse julgado, embora Pilatos não viu culpa nenhuma em Jesus Cristo. Bom, e nessa ironia, nessa revolução do amor, o que acontece? O que estava havendo era um plano a qual Deus não estava trazendo uma salvação política para Israel, mas uma salvação espiritual para todo mundo. Vamos ver o que fala em Isaías, um homem que profetizou 700 anos antes disso tudo acontecer. Isaías capítulo 53, versículo 10. A palavra do Senhor diz, Deus diz assim, o Senhor Deus diz, eis, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Está falando do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque para todo pecado precisa decorrer sangue. Eu quero ler com vocês um versículo que fala isso, que está em... Para todo pecado, para toda expiação de pecado, antes era feito com touros, com pombas e com outros animais ali, mas em Hebreus capítulo 9, no versículo 22, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Para haver perdão dos pecados, haveria de ter o derramamento de sangue. E para pagar o perdão dos pecados de uma vez por todas teria que ser 100% homem e 100% Deus. Por quê? 100% Deus se comunica com Deus, veio do céu e está nos levando para lá. E 100% homem é porque somente um igual poderia pagar a dívida de um outro. Toda vez que nós pecamos, nós estamos em dívida com Deus Todo-Poderoso. Então, o plano de Deus era justamente que ele usasse a maldade que estava acontecendo naquele momento com o Senhor Jesus, mesmo que ele não livrasse de julgamento esses homens que estavam fazendo a maldade para um bem maior. Então, eu quero te dizer, meu irmão, tudo que está acontecendo com você, todas as injustiças, eu estou pregando aqui para quem está sendo injustiçado, para quem não está conseguindo se posicionar, para quem não está conseguindo avançar mediante a uma injustiça, mediante a uma afronta, a uma maledicência, a uma difamação.
a viver o propósito de Deus. Eu quero te falar, está tudo colaborando para o seu bem. Romanos 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu irmão. Você ama a Deus, minha irmã, e nada passa desapercebido aos olhos. Perceba que Jesus foi como ovelha calada. Cale-se diante. Se você já falou, se você já tentou explicar e já tentou fazer a sua parte, faça a sua parte. Fale a verdade. Fale aquilo que você acredita a respeito do seu propósito. Mas se não conseguiu convencer, deixe que Deus use o mal que está sendo acometido a você para que o propósito se cumpra. Bom, e a palavra fala de Simão Pedro. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Irmãos, e aqui é um momento de tensão. Como eu disse, o Senhor Jesus deu uma palavra, falou para os discípulos: eu serei entregue, eu morrerei, mas no terceiro dia eu voltarei. Agora, é preciso entender, irmão, por quê? Porque esse é o momento de morte, esse é o momento de espancamento, esse é o momento que Jesus está sofrendo, esse é o momento em que Jesus está completamente entregue na mão das autoridades e dos líderes religiosos e se entregando por amor a nós, por esse plano maior a qual eu acabei de mencionar. E Pedro e João resolveram ir, irmãos, embora o Pedro negou ele 3 vezes, e quem de nós não negaria nessa situação, não é verdade, irmãos? Quem de nós não negaria Jesus diante? Ali eles estavam arriscando a sua própria vida ao entrar no pátio. Eles estavam arriscando, sabe, tudo aquilo, porque a religião, ela faz isso, ela quer matar os nossos sonhos, e Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Jesus os amou incondicionalmente. Mas eu quero te falar, meu irmão, encare de frente os seus medos. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles entraram no pátio onde Jesus estava sendo espancado. Talvez para olhar, talvez para observar, mas a palavra fala que eles seguiram Jesus. Seguiram Jesus até aquele lugar, os dois. Os outros parece que já tinham sido dispersados, mas eles resolveram ir um pouco mais adiante. Ir aonde outros não foram. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui, meu irmão. Para pessoas que não desistiram, enquanto muitos já desistiram no meio do caminho. Eu quero te falar, meu irmão, Deus se orgulha de você. Quero te falar, minha irmã, Deus se orgulha de você, por você estar aqui, mesmo diante de tanta aflição, mesmo diante que o medo, mas encare os seus medos de frente. E para isso, a cruz de Jesus já nos deu poder. Quero ler com vocês um versículo que está em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele fala: escutem, eu dei a vocês poder para pisar sobre cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Eu quero ressaltar, os escorpiões, embora tenha alguns que o veneno deles seja mortal, a maioria deles é de paralisia. Essa é a intenção. Esses animais a qual o Senhor Jesus menciona faz uma tipologia do inimigo, de Satanás. E o escorpião, ele tem esse poder de paralisia. O que nos paralisa é justamente o medo, a ansiedade e tudo aquilo, todas as nossas frustrações, decepções e traumas. O escorpião fala muito disso. A cobra não, a cobra já fala do pecado, da questão daquilo que traz a morte. E o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus fala que nos deu poder para pisar. E para pisar aqui, eu sei que muitas vezes, e tem, por exemplo, ali no filme da Paixão de Cristo, pelo Mel Gibson, Jesus pisando ali justamente no jardim do Getsemane, seguindo a cruz. O para pisar é justamente enquanto nós caminhamos. É no nosso caminhar, é no nosso andar. Então nós vamos pregar a palavra, irmão. Nós vamos pregar a palavra, minha irmã, muitas vezes em silêncio. E como que prega a palavra em silêncio? Com atitude, caminhando, não desistindo, enfrentando os nossos medos. Vencer a força do inimigo. Qual que é a força do inimigo? Vencer o medo, vencer tudo aquilo que tem te parado, vencer as inseguranças. Continue caminhando, não desista, não pare. Enquanto isso, nós encontraremos pessoas como, por exemplo, a palavra fala no versículo 16, fala assim, Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote, este discípulo conhecido provavelmente era João.
do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou o Pedro entrar. Irmãos, nós precisamos de pessoas assim, pessoas que nos dê acesso. O portão, a porta, ela fala de um lugar de acesso, de um lugar a qual nós precisamos chegar para estar mais perto do propósito. A porta fala de segurança e de proteção também, como eu disse em outra ministração, mas aqui é justamente a um lugar de acesso, a um lugar onde estava Jesus, a um lugar onde estava o propósito. Então conecte-se a pessoas que te facilitam, meu irmão, ao acesso ao propósito, pessoas que te inspirem a ser melhor do que você é. Conecte-se a lugares que te inspirem a ser melhor do que a uma versão melhorada sua. Existe uma versão melhorada, nossa, de cada um de nós no futuro, a qual nós nos orgulharemos justamente por não termos desistido no passado. Conecte-se assim são pessoas verdadeiras, irmão. Sabe, assim como Jonatas foi para Davi, assim como Noemi foi para Ruth, assim como tantos outros, como Pedro e João andaram junto, como Lucas e Paulo, como Barnabé e Paulo, como Silas e Paulo. Nós precisamos de ter pessoas, um amigo verdadeiro, irmão. Um amigo verdadeiro, ele é algo, sabe, um presente, uma dádiva do céu. Quero ler com vocês um versículo que ilustra bem isso, e ele está justamente no livro da sabedoria, o livro de Provérbios, capítulo 13. Versículo 20 fala que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Aqui fala daquele processo de separação que eu tenho insistido tanto com vocês. Precisamos conectar-se, e eu gosto, por exemplo, quando eu vou jogar futebol, eu estava falando com o Joaquim esse dia para trás, e estou dando um exemplo simples para vocês de um jogo. Eu gosto de jogar pessoas melhores que eu. Por quê? Porque quando eu jogo com pessoas ruins, parece que eu desaprendo aquilo que eu já sei, mas quando eu jogo com pessoas melhores, eu sou desafiado a elevar o meu nível. É disso que o Senhor está falando, sabe? De pessoas que nos conectem ao propósito, que nos ajudem a enfrentar o medo. João tinha conexão com a mulher que permitiu Pedro que entrasse justamente aonde Jesus estava. Bom, vamos seguir. A palavra fala assim: a moça perguntou a Pedro: você não é um daqueles discípulos daquele homem? Meu irmão, e aqui eu creio que Deus vai confrontar, mas vai curar. Não tem como ser um cristão, sabe, 007, um cristão espião. Não tem como ser um cristão escondido. Vão te reconhecer. Não é você que andava com o mestre? Não é você que andava com Jesus? Não é você que andava com aquele homem? Logicamente, esse eventualmente era o limite de Pedro. E todos nós temos limites, precisamos aceitar os nossos limites, as nossas fraquezas. É os nossos limites e a disponibilidade justamente de se deparar com ele nessa caminhada. Continuando a caminhar, nós vamos nos encontrar com os nossos limites. Mas não tem como ser um cristão escondido, não tem como ser um cristão 007. Vão nos reconhecer, vão falar assim: aquele ali anda diferente, aquele ali, sabe, aquele cara ali, ele não fica saindo por aí para as baladas, ele não sai por aí pegando as meninas, sabe? Vamos falar sobre a mulher, essa moça, ela se comporta, ela se veste, sabe, discretamente, ela se comporta como um verdadeiro presente de Deus que Deus entregará para o homem. Olha, aquele homem, ele não rouba no trabalho, não tem como esconder, irmão. Aquele homem, a gente facilitou para ele a entrada de um dinheiro e ele se negou, sabe? Ele se negou, não tem como esconder. E nos momentos, aqui, por exemplo, era um momento de medo, um momento de insegurança. E Deus nos leva justamente nessa caminhada, justamente para nós vencermos essa parte. Por quê? Pedro temeu a sua vida, irmão. E quem de nós, vamos fazer o julgamento correto, quem de nós não temeria? Não é verdade? Não estou aqui para pesar a mente de ninguém, não. Eu creio que eu não creio que eu teria sido talvez como Pedro e João. Não sei, irmão, não sei, mas eu queria estar lá, mas era um momento que a vida deles corria um risco. A vida deles corria um risco, sim. E naquele momento ele foi reconhecido e talvez ele pudesse ser jogado lá. Então, sabe, ele se escondeu, logicamente. Ele negou, ele falou: não, eu não sou.
E a palavra diz em Marcos capítulo 8: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tem vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Quem se envergonhar de Cristo, meu irmão, Cristo se envergonhará dela, ou seja, Cristo se esconderá. Isso fala do pecado, logicamente. Logicamente fala do pecado. Adão se escondeu atrás da árvore, Adão se escondeu atrás dos ramos, nós nos escondemos atrás das frutações. Agora, a palavra fala, Deus é tão bom quando vier, ou seja, há um tempo em que nós devemos nos arrepender, quando vier o Filho do Homem na glória. Está falando, lógico, de uma mensagem escatológica, mas o Senhor, ele promove esse tempo justamente sempre, quando nós nos arrependemos. Não obstante, Paulo ali na frente se tornou o líder da igreja. Em Atos capítulo 4, ele aprendeu a lição, ele fala, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, e está falando isso de frente aos fariseus, aqueles que mataram Jesus. Então, irmão, o que eu quero dizer, não tem como ser um cristão escondido, não se esconda, sabe, assuma o seu propósito diante de Deus e Deus honrará a sua fé. A palavra fala, irmão, que ele negou, não, respondeu ele, não sou. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmão, por quê? O medo nos apequena. O medo nos afasta do propósito. O medo nos torna longe, sabe, justamente daquilo que nós deveríamos ser. Eu quero ler com vocês porque, logicamente Pedro ainda não estava no processo de aperfeiçoamento e Jesus Cristo sabia disso. Em 1 João capítulo 4, no versículo 18, retrata bem isso, fala, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Você já se conheceu, irmão? Porque foi justamente esse medo que tratou Pedro. Lá na frente, o Senhor Jesus fala, Pedro, tu me amas? 3 vezes o Senhor Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele replica o cenário e fala, vá então e apacenta minhas ovelhas, ou seja, vai, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Por quê? Porque não estava totalmente pronto, ele precisava passar por aquela experiência de medo para entender que é no amor verdadeiro que nós temos a liberdade de sermos quem nós somos chamados para ser. Sim, irmão, é no amor verdadeiro, é quando nós descobrimos. Você já encontrou uma pessoa no meio do caminho, no meio da sua vida, que te amou no pior momento? Foi isso que Jesus fez. A palavra conta, irmão. A palavra conta, a palavra fala, sabe, que Jesus, ele sempre nos amou, que ele sempre nos amou quando ainda nós éramos pecadores, e aqui não foi diferente. Quero ler com vocês um versículo que está em Ezequiel capítulo 2, versículo 6, para ilustrar isso que eu estou falando. Fala assim, mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles os desafiarão e desprezarão viver no meio deles. Será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. O que o Senhor Jesus está falando é que nós devemos ser justamente confrontar os nossos medos, para que os nossos medos não venham nos apequenar. E no versículo 18, eu quero partir para o final, fala, como já fazia muito frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com um carvão e se esquentavam ao redor dela. O inverno, meu irmão, ali representa justamente o que o Pedro, os discípulos e todos estavam passando ali naquele momento. Estavam passando, irmão. Eles passavam um momento de timidez, de medo, de justamente vamos dizer, um apequenamento da fé. Na verdade, estava sendo revelado, mas é naquele momento ali que eles descobriram, no momento que eles foram confrontados, que para se amar é necessário ter coragem. E para se amar é necessário, sim, irmão, ter coragem. Para se amar é necessário ir além daquilo que se sabe. É necessário, às vezes, confiar sem entender. Para se amar é necessário desafiar, sabe, tudo aquilo que está do nosso lado e além daquilo que é as circunstâncias. Era inverno, irmão, sabe, tinham feito uma fogueira. E a fogueira era feita por quem? Pelos guardas. A fogueira foi feita pelos inimigos, por aqueles que prenderam Jesus. Olha, o Abraão, ele passou por uma guerra em Gênesis 14 por conta ali do seu sobrinho Ló.
e ele foi em missão de resgate. E depois de tudo, o Senhor, ele encontrou Melquisedeque, que tem a tipologia do Senhor Jesus, e dizimou ali a questão dos despojos, mas no capítulo 15, no versículo 1, o Senhor Deus faz uma aliança com Abrão. No nome dele ainda era Abrão ali. Fala assim, ó, depois disso Abrão teve uma visão, e nele o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu lhe protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Há recompensa para quem enfrenta os medos, irmãos. Há algo vindo do céu. Agora, precisamos entender por quê. Porque Pedro, a palavra fala assim, ó, e se esquentavam ao redor dela. Eles se esquentavam ao redor dela. E aí o que acontece? Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. E o que acontece, irmão? A covardia, ou seja, se submeter aos nossos medos, promovem alianças inesperadas e indesejadas. Algo que nós não precisamos carregar para a nossa vida. Algo que pode trazer muito prejuízo. Pedro se juntou com eles justamente para se esquentar daquilo, e o inverno, eu quero trazer novamente, fazia justamente alusão ao que ele estava por dentro, ao que ele estava sentindo por dentro, medo, insegurança. Então ele se ajuntou numa pequena tentativa de esquentar. Quantas vezes nós cedemos aos nossos desejos simplesmente para que a dor vá embora, para que o nosso medo passe, e na verdade aquilo ali só traz enorme prejuízo, porque ali dentro daquela fogueira perguntaram para Pedro novamente se ele era discípulo de Cristo. Mas eu quero trazer com vocês Êxodo 20:20, fala assim: então Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando, minha irmã, tem um simples motivo, porque você tem seguido a Deus fielmente. É colocar temor no seu coração e descobrir que o verdadeiro amor vale a pena. Deus, você já conheceu uma pessoa que não tem medo? Uma pessoa que te amou no pior momento, como Jesus, que enfrentou justamente aquilo tudo que estava passando, que enfrentou justamente aquilo que, sabe, por amor a você. A palavra fala no Evangelho de Lucas, conta essa mesma passagem, que enquanto Pedro negava, Jesus fitava os olhos nele enquanto era socado. Eles socavam no rosto de Jesus e Jesus olhava para Pedro. Isso é um olhar de quem se preocupa. E você já conheceu alguma pessoa assim que, mesmo estando passando por grande dificuldade, consegue se importar com você? Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo caluniado, consegue se importar com você? Naquela pessoa tem um amor verdadeiro. Em João 15:13 fala que o amigo verdadeiro é aquele que se entrega por amor de outra pessoa. O Senhor Jesus, logicamente, fazendo alusão, mas muitas outras pessoas fizeram isso. E o que eu quero dizer e terminar, irmão, que o amor, na verdade, ele vale mais. E eu descobri isso na minha vida. E creio que os irmãos também estão descobrindo, se não descobriram, vão descobrir que o amor, ele vale mais do que a própria vida. Eu quero repetir, o amor vale mais do que a própria vida. E eu quero terminar aqui. Quando nós descobrirmos que o amor é o caminho, o amor é o verdadeiro caminho, nós chegaremos aonde nós queremos chegar. E ali, Isaías capítulo 53, versículo 11, se cumprirá, que diz que nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho, do nosso dificultoso trabalho, e nos alegraremos. Verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos hoje, lembrando para você, irmão, que você verá o fruto do teu penoso trabalho. Você verá, minha irmã, o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará, porque a tua recompensa vem do Cordeiro Santo. Em frente, encare seus medos. Tem recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.